Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom vespertino, bom crepúsculo, bom entardecer, bom tudo pra você, porque hoje começa mais um GB Fire. E hoje um GB Fire assim super especial. Acho que eu já comentei em alguns momentos que o GB Fire nasceu ali, né, numa evolução do podcast antigo. E ele nasceu no feedback de vocês, né? Antes era feito muito a moda caralho ali, fazendo qualquer coisa, falando sobre qualquer coisa, a qualquer momento, sobre qualquer merda. E daí o feedback que a gente recebeu é que tinha muita gente interessada quando a gente falava, né, de gibi e tal. Principalmente no ano de 2023, né, o campeão de todos foi, né, o de Hellboy. E isso me encheu o coração e a alma para fazer alguma coisa de diferente, né, e criar o GB Fire de uma vez. No sentido que eu sou um fanático por Hellboy. Eu compro tudo que o Mike Mignola faz, eu vou lá e compro quase que às cegas, assim. Uma pequena fortuna minha foi dedicada ao Garoto do Inferno. E dito isso, acho que também eu sempre tive vontade de voltar a falar de Hellboy aqui com vocês, mas como já tinha vários programas, né, anteriores, eu sempre fui deixando mais pra frente, até que um bom camarada nosso aí, o Daniel do Poptopia, ele começou a ler Hellboy no canal dele e ele começou por uma edição assim um pouco inusitada. Por quê? Nós, os fãs, nós que temos a carteirinha de fanáticos de Hellboy, a gente sempre defende que Hellboy você deve começar pela primeira publicação, que foi As Sementes de Destruição. Que já tem um podcast aqui no canal, vocês podem procurar aí no feed. Ou ainda, né? E aqui, no caso, Sementes de Destruição, você pode começar pelo Omnibus, né? Que é a publicação mais recente, volume 1. Ou o volume 1 da edição histórica, né? Que também vai ter Sementes de Destruição, que é aquela edição de capa vermelha. E o Daniel, ele escolheu começar por o ônibus das histórias curtas, o que é assim um pouco inusitado, né? Você começar pelas histórias curtas, que são pequenas historietas, que são fechadas, né? Um volume quase que de antologias. E eu lembro que eu fui lá e falei ainda por via dos comentários pra ele, assim, que eu acho que outro cara tava perguntando, tipo, se era bom começar por aquilo ali. E daí eu fui já com toda a sede, assim, de falar, não pode começar por aí. Vai lá pro Omnibus, volume 1, depois você volta nesse vídeo. E daí eu fiquei pensando, a primeira história é o Hellboy criança. Então, assim, cronologicamente falando, talvez é até melhor. Então, nesse sentido, eu fiquei pensando, mas acho que dá pra começar. E pra tirar isso, assim, tira teima, né, pôr à prova, falei, vou começar a resenhar então o Hellboy no GB Fire pelo Omnibus volume 1 das histórias curtas, né? Só que aqui, como a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai fazer arco a arco. Cada arco vai render um podcast aqui no GB Fire. Pra vocês verem que eu consigo falar bastante sobre Hellboy. Então, para provar isso para vocês, eu vou começar com o primeiro arco aí desse volume, que é o
panquecas. Então vamos lá. O Panquecas, ele é uma história de 2 fucking páginas. 2 fucking páginas. O que acontece? O Hellboy, ele começou a ser publicado no Dark Horse Presents, né? Que é uma revista assim padrão da Dark Horse, onde lá eles colocam várias histórias, estilo Shonen Jump, assim. Você vai colocando todas as revistas da sua revista, né, num encadernado só, né? E depois ele vai, se essa revista ganhar prestígio, né, ganhar fãs, ganhar boas críticas, ela pode ganhar o seu estilo, sua revista própria, que é o que acontece com o Hellboy, né? Depois que ele apresentou 2 ou 3 arcos ali na Dark Horse Presents, ele já ganhou seu título próprio e foi para Hellboy, né? A revista separada ali, mensal. Já essa Panquecas, ai que engraçado, Panquecas, ela foi publicada já posteriormente, ali em 99, né? Hellboy tem início em 93, mas em 99 o Mike Mignola fez essa história para ser publicada de novo numa Dark Horse Presents, que é a Dark Horse de 99. Então, no ano de 99, ele publica lá, rapidão, 2 páginas, né, de Hellboy, que é a história do Hellboy brincando lá com seu cachorrinho, o Mac e tal. Ele tem 2 anos de idade, mas ele já aparenta ter uns 10, pelo menos, porque o Hellboy tem esse envelhecimento não uniforme. E a história é que tá na hora da janta, né? Ele vai pedir pra alguém servir pra ele uma macarronada, mas os caras, não, você vai comer panqueca. Aí de início o Hellboy fala, puta, panqueca não, tal, não. Mas ele vai lá e dá uma bocanhada na panqueca e ele fala, meu Deus, isso é muito bom. E daí corta a cena lá pro inferno. A gente tem um vislumbre do Pandemonium, o castelo que fica no meio do inferno, que é um castelo todo em chamas, assim, chamas eternas. E lá a gente vê os murmúrios dos demônios, todo mundo tá gritando de dor. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Aí tem um demônio que pergunta pro outro assim, o que aconteceu? Aí o outro demônio fala, é o garoto, ele comeu panquecas. Agora ele nunca mais vai voltar pra gente. Aí o outro demônio, puta merda, sério isso? Esse é o momento mais dark da nossa história. E fim. Olha só. É uma história simplinha, né? Não tem nada assim de, oh meu Deus. Mas eu adoro essa história. Pra quem ouviu os podcasts de One Piece, tem a história do Gaimon, que lá eu falo assim, ó, essa história do Gaimon é um capítulo só dos 1000, mas resume todo o One Piece em um capítulo só. Aqui, gente, eu vou dizer que é a mesma coisa. Essa historietinha aqui de 2 páginas, ela talvez seja mais importante para você entender Hellboy inteiro, mas inteiro mesmo. Então vamos analisar ela. Vamos usar uma técnica de análise de roteiro de cinema. Geralmente, roteiro de cinema você consegue analisar ele assim, por média, 4 camadas, né? Cada camada você vai aprofundando mais no roteiro e na mensagem do filme, né? E você tem uma interpretação assim super pra frentex. Aqui a gente vai fazer em 3 camadas, né? Vamos lá. Primeira camada. Qual que é a camada? A do roteiro, claro, né? Então é uma camada explícita. Então o que essa camada de roteiro quer dizer? É uma história engraçada, né? Porque nada a ver, o Hellboy comeu uma panqueca e já os demônios lá estão tudo... Ah, meu Deus! Ele nunca mais vai voltar. Isso é engraçado, né? Essa camada explícita é pra ser assim, comédia. Tá. Eu acho que faltou falar... Pra quem não conhece, é que
essa parte é muito batida por causa dos filmes, mas assim, Hellboy sempre tem a profecia, né, que ele vai ser a besta do inferno, a besta do apocalipse, que vai trazer o Armagedon para todo mundo, né? Então, aqui, você lendo só isso aqui, você entende que a profecia foi quebrada porque ele comeu panquecas. Né? A dor anguiante dos demônios quer dizer que a missão falhou, e foi por causa de um motivo super pífio, a de panquecas. Tendo isso em mente, né, para quem nunca leu Hellboy, né, a sua primeira viagem no Hellboy, saiba disso, né? Mas assim, então essa é a primeira camada. Então vamos, assim, abaixar mais uma camada embaixo dessa explícita, que seria a implícita. O que o Mike Mignola quis dizer com isso? Né? O que o Hellboy, ele gostou de uma coisa assim super mundana pra gente. É uma comida simples ali do café da manhã americano. Ou seja, o Hellboy, ele tá assim mais despertando o seu lado humano, o que deixa até, né, de lado a sua natureza demoníaca. Deve ser por isso, então, que os demônios gritaram de dor lá no inferno. Porque é verdade. Nesse ato simplório de comer panquecas, o Hellboy deixou de ser a besta do apocalipse. Está deixando de ser a besta do apocalipse, né? Então, por isso, a missão está falhando, né? Então, esse conto de comédia até que pode ter uma mensagem mais profunda do lore, né? Do cânone de Hellboy. E agora vamos abaixar para a nossa última e terceira camada, né, a mais profunda, né? Dito, né, que é uma história de comédia, que tem uma mensagem subliminar sobre o lore de Hellboy, né? Sobre o cânone de Hellboy. O que mais a gente pode entender da obra em si? Que o Mike Mignola pode estar contando uma história, né, que tem assim uma mensagem, mas ela é totalmente, né, centrada em si. Mas isso não significa que ele vai usar de artifícios do Dark Fantasy para contar. Ele pode estar usando artifícios da comédia, do nonsense, para chegar ou não chegar em um ponto. É isso que eu quero que vocês notem nessa pequena história, né? Tem sim, né? O Hellboy é o monstro do apocalipse, mas tudo falhou porque ele decidiu ir para ser humano, né? E tá tudo aqui nessa historinha. Só que ele decidiu contar isso de uma forma gozada, dando risada de si mesmo, falando, nossa, isso é muito bosta, mas mas é o que acontece no Hellboy, né? Ele sempre rejeitando esse seu lado demoníaco. E aqui, isso demonstrado numa ação super supérflua do dia a dia dos seres humanos. Então tá aí o meu olhar em 3 camadas dessa história de panquecas do Hellboy, o primeiro arco aí do volume 1 do Ômnibus das Histórias Curtas. Algumas curiosidades, né? Ler Hellboy às vezes parece que é muito pesado, porque é muito demônio, muita linguagem demoníaca. Então aqui a gente vê tipo o Astaroth, né? Claro, um personagem até recorrente aí nas histórias do Hellboy. Ele, pelo Ars Goetia é um manuscrito muito antigo que descreve essas castas de demônios. Muita gente atribui ele a Salomão, que quem escreveu. Então, às vezes, você pode encontrar como a chave menor de Salomão. Mas isso já foi comprovado que não é verdade. Quem escreveu queria que a gente achasse que fosse Salomão escrevendo. Mas é impossível ele ter escrito essas coisas. Mas é uma coisa que todo mundo gosta de ler pelo fascínio da criatividade do autor em criar essas várias castas de demônios e seus líderes, né? Então, Astaroth, ele era considerado um grande duque
do inferno, né? Entre os vários duques do inferno, tinha 3 que eram considerados como os 3 maiores, né? Asterofa, Baal e Beelzebub. Tanto que essa ideia, né, do Ars Goetia é utilizado tipo em Hellblazer, né? E Sandman também, né? Que tem o triunvirato lá no inferno. Você vê como essa obra ela é bem assim referenciada na cultura pop, né? E também agora em Hellboy. Também aparece o Mammon. Mammon é um demônio que em hebraico você pode traduzir isso para avareza ou ganância, no caso. E ele pode ser interpretado como um príncipe do inferno, né? Que no caso teria 7, ou seja, se ele é a ganância, deve ter 7 príncipes que representam os 7 pecados capitais, né? Todos eles com seu nome em hebraico. Também vai aparecer aqui o Aborim. O Aborim é um cara que aparece com cabeça de javali. Ele é o 23º duque. Eu acho que tem uns 70 e tantos duques. Aborim é um deles, ele comanda algumas legiões do inferno. De resto, é isso. Lembrando que essa história foi escrita e desenhada por Mike Mignola. E na próxima história a gente vai cobrir o Circo da Meia-Noite. Mas isso é história para outro podcast. Falei que eu conseguia falar pra caralho de Hellboy, né? Falou!